Tá, beleza. Então, pessoal, bom dia a todos e a todas. Queria agradecer a presença do pessoal que está aqui conosco hoje, né, no nosso segundo dia do curso do Escola do CASP. A gente está falando aqui sobre o resgate do político pela economia solidária, né, com a doutora Yuri Fedrigo Dutra. Então, sem mais delongas aí, eu queria só pedir desculpa ali pelo erro da plataforma, né, ele não computou o segundo dia da sessão, aí a gente foi iniciar hoje ali, daí ele não estava liberando, aí a gente fez o link do Zoom do CASP aqui, mas a presença a gente vai verificar igual ali para emitir o certificado, e daí a gente emite por lá mesmo, beleza? Então, doutora, tenha a palavra. Muito obrigado. Bom dia a todos. Esse dia que está maravilhoso, está um sol muito forte. Eu gostaria primeiro de fazer meu agradecimento ao centro acadêmico. É um centro acadêmico muito ativo. Gostaria de agradecer na figura do Guilherme Quadros a todos os membros do centro acadêmico. E gostaria de agradecer a presença de todos aqui nessa palestra. Eu vou fazer um breve resumo do que foi falado a aula passada. Mas primeiro eu vou compartilhar aqui o PowerPoint. Acho que logo o Guilherme abre ele para mim. Então, Já abri. Muito obrigada. Espera aí que eu estou abrindo, pessoal. Vamos lá no começo. Aqui. Vamos lá. Então, eu comecei a aula passada falando sobre o resgate do político pela economia solidária. Mas para eu falar do resgate do político, né, eu precisei fazer um histórico do que é o político, o que é a sociedade civil, o que é o terceiro setor. Então, o título aqui da palestra, né, a sociedade civil, o político e o Estado, análise de empreendimentos de economia solidária e suas assembleias de deliberação como resgate de espaços democráticos. Então, eu sou orientanda da professora Cláudia Barbosa e ela tem um grupo de pesquisa que é Justiça, Democracia e Direitos Humanos. E agora, o foco que ela está dando é para a economia solidária e esse resgate deliberativo que a economia solidária está promovendo. Então, o grupo de pesquisa não está analisando tanto a questão mercadológica. É claro que há alguns entrelaçamentos, mas a grande inovação é esse resgate da deliberação. Por que o resgate da deliberação? Porque hoje nós estamos em crise de representatividade. Nós achamos que o legislativo já não nos representa. E nós estamos com outra crise, que é a crise que estamos delegando ao poder judiciário o papel da democracia. O papel da democracia, desde os contratualistas, está no povo. O povo que delegou para o legislativo para a sua representação. O judiciário, ele entra, segundo a teoria do Habermas, ele entra apenas para corrigir algumas falhas. Que tipos de falhas? As falhas onde o legislativo não conseguiu atender algumas minorias, o judiciário está autorizado, mas não podemos esquecer. E é por isso que nós temos que focar, corrigir esse rumo, que é focar na democracia, nesse resgate do democrático. Então, a aula passada eu falei que o objetivo do curso era apresentar o conceito de político, Estado e sociedade civil. Conceituar a economia solidária. Então, o conceito, eu falei brevemente a aula passada, mas eu vou adentrar bastante nessa aula. E definir os princípios e valores da economia solidária.
Deixa eu ver se não foge aqui. Definir princípios e valores da economia solidária. Acho que agora vai melhor. E analisar esse resgate do político e espaço democrático nas assembleias de legislação e apontar as legislações federais, estaduais e municipais para a proteção dos empreendimentos de economia solidária. Então, a aula passada, eu comecei falando do político em Hannah Arendt. E para Hannah Arendt, o político é palavra e persuasão. Esses dois elementos, em que pese nós não estarmos mais na sociedade antiga, são elementos centrais no dia de hoje. Hoje nós temos que ter discurso, palavra e persuasão. Depois eu fui para a Idade Média, e lá na Idade Média eu falei que começa a haver um social, mas não havia distribuição política, não havia delimitação política. A política, o político era apenas um órgão. Aí, aqui vem um ponto importante. A sociedade civil, ela surge apenas na Idade Moderna. Como é que ela surge? Então, vocês precisam lembrar que ainda existia reis, e existia a época lá do absolutismo, e existiam reis e a nobreza. A burguesia ficava à parte. Só que a burguesia começa a frequentar as grandes festas lá da nobreza e começa a discutir com igualdade as questões culturais. E é ali que começa a surgir a opinião pública. Além do que, a burguesia, à época, começa a discutir sobre as trocas de moedas, a produção. Então, o mercado surge com força total. E o mercado ele não está associado ao Estado. Nós temos que ver que, na parte da história, se nós formos ver os romanos, e como que foi uma fase anterior à Idade Moderna, à Idade Média, tá? Se nós formos ver lá o domínio dos romanos, do Império Romano, o que aconteceu? Existia essa nobreza e existiam os escravos que faziam todo o trabalho. Então, aqui a burguesia ainda era vista como cidadãos de segunda categoria. Mas eles começaram a ganhar um poder, por quê? Porque o mercado cresce, essas trocas crescem e eles querem fazer as suas regras próprias, não associadas ao mercado. E nós vemos o surgimento do capitalismo. E esse capitalismo, aqui é um ponto importante que eu vou falar, que é associado à economia solidária dos dias atuais, que a economia solidária ela surge depois. Mas o que surge antes e está sempre na sociedade são formas populares de economia. Essas formas populares de economia existem desde que a humanidade é humanidade. Como eram a economia dos indígenas? Os indígenas não eram pobres. Como era a economia dos outros povos? Essas economias elas foram invisibilizadas. E o capitalismo, como meio de troca, como nós vemos, foi fortalecida, principalmente quando houve o domínio de outros impérios nas grandes navegações, quando se chegou em novos continentes e implantou-se o modo de produção que, ao ver europeu, funcionava, que era o capitalismo. Enfim, mas aqui nós temos o surgimento de uma sociedade civil que surgiu com a burguesia, que tinha opinião pública e que começou a discutir sobre as leis que o Estado estava criando. E aí? Aí nós temos a formação do Estado de Direito quando, com o fim da modernidade,
com o fim da Idade Moderna e com o início da Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa tinha os ideais de igualdade, liberdade e fraternidade. Qual que era, no mundo jurídico, como é que era essa igualdade e essa liberdade? Então, se antes os reis criavam as leis, agora a burguesia quis que houvesse e fortaleceu esse parlamento. Esse parlamento passa a representar a população, começa a ver as ideias dos iluministas, que é a ideia, o Estado soberano. Então, para quê? Para o fortalecimento desse Estado, e começa o parlamento a criar essas leis mais gerais, mais abstratas, mas tudo isso pressionado pela burguesia e pela sua opinião pública. Eu quero que vocês foquem nessa frasezinha aqui, ó, fraternidade. Então, a fraternidade é a nossa grande luta atual. Então, à época, a fraternidade ainda não tinha sido conquistada. E nós podemos falar que foi após a Revolução Industrial que o quê? Que nós começamos a ver que as leis capitalistas, as leis de mercado, como estavam sendo feitas, estavam consumindo muito do ser humano e da dignidade do ser humano. Por quê? Haviam trabalhos, mais de 12 horas, lugares insalubres de trabalho, não tinha direito a férias, não tinha direito hoje, né? Hoje, o FGTS, que hoje também está flexibilizado pelas leis trabalhistas. Então, a Revolução Industrial, ela ajudou no produtivismo, mas ela revelou esse outro caráter nefasto do capitalismo para o ser humano, para o desenvolvimento humano. E aí nós temos a questão também da Revolução Russa, que a Revolução Russa nada mais foi do que fazer com que houvesse direitos sociais. E esses direitos sociais, eles não são contra o Estado, mas o Estado deve auxiliá-lo a promover. Por quê? Por que será? Porque se a gente for deixar só para as empresas não vão promover esse direito social. E aqui eu abro um parênteses. Hoje, nós temos os direitos humanos para empresas. Hoje, nós sabemos que as grandes empresas, Microsoft, Apple, elas estão tomando conta. Elas são mais fortes que Estado. E elas podem quebrar um Estado. E o que acontece? Hoje, a ONU, a ONU, não hoje, já tem um tempo, desde 1970, criou-se diretrizes, princípios para os direitos humanos dentro das empresas. Ou seja, as empresas hoje precisam ter essa preocupação social. É claro que ainda são soft laws, mas a ONU está pretendendo fazer com que essas diretrizes comecem a ser obrigatórias. Mas então voltando lá, a Revolução Industrial, essa Revolução Russa, aí nós temos o quê? O Estado Democrático de Direito. Então, qual que é a diferença entre o Estado de Direito? Qual que é a diferença entre o Estado Democrático de Direito? Estado de Direito. Estado onde começa o Estado a não seguir as suas próprias leis monárquicas e passa a validar as leis e a Constituição como normas que todos devem seguir. E Estado Democrático de Direito é o Estado que, de novo, fortalece-se na Constituição, mas fortalece nessa parte social, nessa visão social de desenvolvimento. Então, nós podemos falar que no âmbito do mercado, lá no Estado de Direito, nós temos o Estado liberal. É o lado Adam Smith, que cada um que o Estado não interviria na iniciativa privada e que cada um, pelo seu mérito, conseguiria as riquezas próprias.
Mas aí nós vimos, né, lá na Revolução Industrial, que não foi isso, que tinha grande parte da população vivendo em estado de miséria. E começa esse estado social. Tá bom. Agora que encerrou-se essa parte histórica e nós estamos adentrando cada vez mais nas bases da economia solidária, tá? Por que é importante a sociedade civil? Porque é dela que vai vir esses movimentos que vão favorecer o desenvolvimento social. Então, lá, na sociedade civil, nós temos o quê? Na Idade Moderna, esse surgimento da sociedade civil. Nós temos também, na Idade Moderna, essa tripartição. Então, antes era apenas Estado, mercado. Agora passa a ser Estado, mercado, sociedade civil. As leis do mercado, fortalecidas por essa opinião pública burguesa. E é importante nós vermos que essa sociedade civil, ela volta com força no século XX. Tá, olha só. Quando nós falamos de sociedade civil, deixa eu voltar antes do século XX, mas quando nós falamos de sociedade civil, nós temos o Charles Taylor, que é um autor da atualidade. Ele vai falar que existe 3 sentidos para a sociedade civil. Então, existe o sentido mínimo, o sentido forte e essa alternativa ou suplemento. Então, preste atenção que aqui são as bases lá para a economia solidária. No sentido mínimo, então, a sociedade civil, elas são associações livres, sem a tutela do poder estatal. Olhem só, lá no século XVIII e XIX, a sociedade civil ela se firma como uma associação livre de trocas e mercadorias. Elas eram livres do Estado. Isso ainda existe hoje. No sentido forte, a sociedade como um todo pode estruturar-se e coordenar suas ações por meio de associações livres. Então, qual que é a diferença desse sentido mínimo e desse sentido forte? Então, o sentido mínimo é associação livre, só ela ali isoladamente. No sentido forte, ela passa-se a se estruturar e coordenar ela e até outras associações, e até junto ao Estado se estruturar. Antigamente, lá no século XVIII, nós tínhamos as grandes corporações. Elas constantemente negociavam com o Estado, mas elas conseguiam manter a sua independência. E depois nós temos a sociedade civil como alternativa ou suplemento ao Estado, que é o que nós enxergamos na maioria hoje. Por que na maioria? Porque ainda existe o sentido mínimo e o sentido forte. Mas esse é o grande foco. Então, o que é essa sociedade civil como alternativa ao suplemento do Estado? Então, sempre que uma organização civil, uma entidade da organização civil, possa determinar o curso de uma política do Estado ou dar inflexão. Então, mais para frente, nós vamos ver que várias organizações da sociedade civil conseguem, junto ao Estado, ou tentar promover políticas públicas ou melhorar as políticas públicas existentes. Isso seria essa alternativa ou suplemento do Estado.
aí, eu tinha falado, então, só para a gente não se perder, e eu falei que a gente estava no final dessa evolução histórica, mas o que acontece? Então, eu falei sobre a sociedade civil lá na Idade Moderna, e que ela foi resgatada agora, no século XX, nós estamos no século XXI, e de que forma ela foi resgatada no século XX. Mas depois lá da Idade Moderna, que nós temos essa formação da sociedade civil, e que nós vimos através da Revolução Industrial e depois da Revolução Russa, houve a formação do estado de bem-estar social, ou do Estado de Direito. Tá. E o que acontece nesse estado de bem-estar social ou Estado de Direito? Primeiro, ele surge no, mais ou menos no final do século XIX para o começo do século XX, e o Estado Democrático de Direito ele se espelha num sistema clássico de welfare state elaborado por Otto von Bismarck, criado em 1880. Ele criou isso após a guerra. Então, lá na Alemanha, estava tendo muita necessidade. Então, o Estado não estava conseguindo se estruturar. Eles estavam passando por momentos difíceis economicamente. E essa estrutura de welfare state, pelo Otto von Bismarck, possuía a seguinte configuração. Então, uma complexa rede de grupos e associações do terceiro setor. Quando eu falo terceiro setor, aqui, terceiro setor significa também, é sinônimo de sociedade civil. E aí, o que esses grupos do terceiro setor estavam fazendo? Foram eles que colocaram essa política de welfare state em prática. Então, eles ajudavam o Estado a atingir os objetivos sociais. Quais áreas? Assistência à infância. Aí eles começam a ter monopólio de fornecimento de alimentos. Esse terceiro setor, ele era um setor não lucrativo da sociedade. Mas ele se expandiu quando o sistema de welfare state também se expandiu. Welfare state é estado de bem-estar social. Então, aqui, lembra que eu falei sociedade civil? Presta atenção que a sociedade civil, ela pode trabalhar suplementarmente ao Estado. Foi isso que aconteceu. Então, essas organizações, elas vão variar de grau na medida em que incorporam o Estado ou na medida em que se valem dele. Incorporar, como eu falei, as corporações antigamente, lá da Idade Moderna. Então, pode haver com o Estado as corporações que se aliam com o Estado, ou pode haver organizações do terceiro setor isoladas do Estado, mas que de tempos em tempos pegam alguns dos subsídios. E aí, quando surge o estado de bem-estar social, que é da teoria do Keynes, o que acontece? Ele se vale desse modelo do Otto von Bismarck, mas ele faz um fortalecimento maior desse terceiro setor, dessas organizações da sociedade civil que trabalham. Não vamos falar assistencialismo, porque assistencialismo é igual filantropia.
é ajudar sem eliminar a pobreza. Aqui nós vamos falar desse fortalecimento do terceiro setor para a promoção do desenvolvimento social. E uma coisa muito importante, há esse ressurgimento da democracia como solidariedade. Tá. Então, por que democracia como solidariedade? Lembrem quando eu falei, vejam aqui esse elemento da Revolução Industrial. Igualdade, liberdade, fraternidade. Fraternidade, leia-se como solidariedade. Esse é um dos ideais que nós ainda estamos trabalhando e não conseguimos implantar com total eficácia. Mas é nesse surgimento do estado de bem-estar social que nós temos essa releitura da democracia como solidariedade e não democracia como caridade. E aí, fazendo lá essa associação com a economia solidária, que antes não se chamava economia solidária, chamava-se economia popular, nós vamos ver que existiam muitos órgãos da economia popular existentes, mas eles foram invisibilizados. Por quê? A gente vai visibilizar apenas o capitalismo produtivo. Mas existiam essas formas de economia popular que também eram produtivas e eficazes, mas não tanto quanto o capitalismo. E essas formas de economia popular, que elas já preexistiam, com essa releitura democrática de solidariedade, elas vão se reestruturar internamente. Para quê? Para atingir um caráter emancipatório, para não ficar dependente da caridade. Então, nós vemos que com o estado de bem-estar social não há uma ruptura, há uma reinvenção. Elas se reinterpretam com quais princípios? Com os princípios da igualdade e da fraternidade. Então, se a gente for estudar bem lá antigamente, lá na Idade Média, nós sabíamos que tinha lá o artesão, ele tinha os meios de produção, e aí ele empregava os abaixo dele, mas havia esse meio de produção e havia o quê? Um chefe, um dominador. Quando a economia popular ela se reinventa com essa democracia e solidariedade, todos detêm o mesmo meio de produção. E no processo deliberativo, todos são iguais. Então, esse é o grande diferencial do capitalismo produtivismo. E é isso que vai auxiliar no desenvolvimento social de um local, de uma região. Então, o estado de bem-estar social propõe a realizar esse desenvolvimento social através dos serviços públicos, da previdência social, da segurança, da educação de qualidade para toda a população. A sua força propulsora do estado de bem-estar social era a proteção da assistência. Mas qual que era o problema? Ele não dava espaço para a liberdade pessoal. O Laville, o Jean-Louis Laville, é um francês, ele é um dos idealizadores não, ele é um dos estudiosos da economia social e também da economia solidária. O termo economia social é um termo utilizado na Europa. Na Europa, eles estão muito avançados com a economia social. A economia social, ela é gênero, da qual economia solidária é espécie. Então, quando Laville ele analisa
a questão social-democrata, que social-democrata é igual estado de bem-estar social. Ele vai falar que as possibilidades da justiça social, elas ficam dependentes do crescimento da economia do mercado. E essa é uma falha, essa foi uma falha. Por quê? Porque daí, logo na sequência, em 1980, veio, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, as políticas da Margaret Thatcher e do Ronald Reagan. Por quê? Eles falaram que esse estado de bem-estar social pesou muito o Estado. Ficou muito oneroso para o Estado trabalhar com previdência, com serviços públicos, e eles começaram a defender o Estado social, o Estado mínimo. Então, foi retirando progressivamente o social. Há um outro problema. O Giddens é um outro teórico da atualidade. Ele faz uma crítica a esse estado de bem-estar social, que é: as instituições do estado de bem-estar social foram muito burocráticas, alienantes, ineficientes. E elas começaram a gerar consequências perversas. Quais foram as consequências perversas? A acomodação de algumas pessoas para ficar só recebendo do Estado. No entanto, os críticos dessa terceira via, que também é chamado críticos do estado de bem-estar social, eles falam que não há motivo para desmantelar o estado de bem-estar social, e sim motivos para renovar, reformular. Quem desmantelou o estado de bem-estar social? Ronald Reagan, Margaret Thatcher. Então, em vez de ir para o estado mínimo, eles poderiam já ter reformulado o estado de bem-estar social. Nós vamos ver aqui que no século XXI, a sociedade civil ela vai se tornar mais complexa. E a respeito dessa reformulação, nós vemos que, quando a Margaret Thatcher e o Ronald Reagan falaram de um Estado mínimo, inaugurou-se o neoliberalismo. E eu vou fazer a associação que o Laville fala. Então, o Laville, ele fala que o momento atual, na França, está numa segunda onda de neoliberalismo. Mas o neoliberalismo já atentou que não dá para deixar de lado o desenvolvimento social. Mas o neoliberalismo, essa segunda onda de neoliberalismo, ele vai procurar, dentro do capitalismo, criar uma função de desenvolvimento social. De desenvolvimento social que é favorável ao capitalismo. O Laville aponta também que há um capitalismo renovado, só que esse capitalismo renovado ele é mais negativo. Ele fala o quê? Ele fala que não, que capitalismo social o quê? Nós temos que capacitar mais as pessoas, dar de novo capacidades para as pessoas. Só que nós sabemos que só dar capacidade para as pessoas não resolveu o problema. Capacidade, que ele fala, é treinar as pessoas em novos ofícios. Mas apenas isso não resolve o problema. Nós temos muitas pessoas capacitadas. E aí ele fala de uma
dessa outra via, que é a via da solução. Então, a via da solução para o Laville seria essa via econômica da emancipação, que seria essas parcerias público-privadas com o Estado. Lembra quando eu falei lá atrás, quando eu falei sociedade civil, presta atenção aqui, que é a sociedade civil como suplemento do Estado. Então, a onda agora, a grande aposta para um desenvolvimento social emancipador é a parceria das organizações da sociedade civil que compõem a economia social e que no Brasil é dado o nome de economia solidária. Então, seria o quê? Esse fortalecimento interno de forma democrática e externamente, ou seja, quando ela atua na sociedade civil, essa parceria público-privada, mas uma parceria público-privada, lembrando, externamente, onde as organizações do terceiro setor, onde as organizações da economia solidária, elas dialogam com o governo e elas facilitam esse desenvolvimento social. Então, essa é a terceira via, essa é a terceira onda, a mais plausível. Então, nós vimos a crítica do estado de bem-estar social e nós não podemos abandoná-lo, porque os bolsões de miséria crescem. O capitalismo, ele viu isso, ele enxergou isso e ele quer melhorar. Mas melhorar como? Por essa segunda via do neoliberalismo, que vai falar que esse desenvolvimento social é um instrumento de apoio para o capitalismo, ou essa outra via emancipatória que realmente faz quebrar a pobreza, porque dá autonomia às pessoas, dá autonomia para os seus empreendimentos. Então, eu creio que essa última via dessas parcerias público-privadas, com fortalecimento tanto interno dessa democracia, dessa integração, e o fortalecimento externo, com também essa democracia e os órgãos públicos ouvindo esse terceiro setor, essas organizações. Então, voltando aqui, a economia social. Então, a economia social, como eu disse, ela é gênero do qual a economia solidária é espécie. Então, elas são organizações associativistas e cooperativistas. Cooperativistas. Esse ponto eu preciso que vocês prestem atenção, que eu vou desenvolver ele. Que pertencem ao terceiro setor ou à sociedade civil, com a diferença de possuir caráter emancipatório. Quais são os pilares da economia social? Autogestão, democracia, desenvolvimento social e distanciamento da filantropia. Filantropia, o que é filantropia? Ah, nós vamos dar um dinheirinho aqui. Ah, nós vamos dar uma assistência ali. Mas isso não reduz o problema da pobreza. Então, eu falei desses três modelos econômicos vigentes hoje, no século XXI, né, do neoliberalismo autoritário, que é esse que prioriza a competência sobre a democracia, e esse terceiro modelo que eu falei para vocês, o Laville, ele chama de modelo híbrido de sociedade, que tem reciprocidade internamente e redistribuição igualitária externamente, com essas parcerias público-privadas. E ele fala que tem que haver uma nova construção de epistemologia crítica, que fortalece a economia que não é associada ao mercado. Gente,
a epistemologia crítica. Vocês já ouviram falar sobre epistemologia do norte, epistemologia do sul? Então, epistemologia é o estudo da ciência. Hoje, nós estudamos história. Hoje, nós estudamos as leis com base naquela visão eurocêntrica. O Manuel Espanha e toda a história do direito hoje procura reformular e contar a história dos excluídos, a história dos movimentos que foram invisibilizados. Esta construção dessa epistemologia crítica é resgatar esses novos modelos. E aqui o resgate dessa economia popular, dessas outras economias que também funcionam e foram invisibilizadas. E não ver como economias sem valor, e sim como economias com valor. E aí, gente? A economia solidária no Brasil, chegamos nela. A economia solidária, ela foi elaborada pelo Paul Singer. Quando eu comecei a estudar, eu falei, Paul Singer, mas era um internacional, era um estrangeiro? Sim, ele era um estrangeiro, mas ele veio para o Brasil bem pequeno, tá? Então, ele foi um economista, e ele pegou as suas teorias quando ele foi... Ele tem uma descendência judaica e ele ficou impressionado pelos kibbutz. Quem se lembra dos kibbutz? Os kibbutz eram casas sociais. Eram casas sociais. E daí, ele viu que ele era muito jovem, aquela ideologia, vou construir o mundo. Ele falou assim, não vou fazer isso, não. Vou fazer outras coisas. Ele começou a trabalhar e, de repente, surgiu de novo uma vontade dele de fazer a promoção social. E a economia solidária, ele criou alguns pilares que eu falo que está associada ao cooperativismo. Mas economia solidária, se a gente for ver economia popular, ela é mais antiga que o cooperativismo, tá? Mas usa o quê? A igualdade como pilares, a igualdade de direitos, os meios de produção de posse coletiva, a autogestão realizada pelos próprios trabalhadores, mas de forma democrática. Ou seja, cada membro do empreendimento tem direito a um voto. Como eu falei para vocês, antes, lá no capitalismo, uma pessoa tem direito, uma pessoa é dona dos meios de produção, ela é o chefe, e ela que manda em todos os empregados. E os empregados, eles não têm noção do todo. Eles apenas trabalham naquelas funções. E trabalhar naquelas funções, a crítica marxista é que faz com que não haja emancipação, porque uma pessoa pode começar e morrer trabalhando naquela função e não conseguiu adquirir bens bens que a façam ter qualidade de vida. Quais são os princípios da economia solidária? Então, primeiro, a economia solidária, ela vai fazer com que haja um desenvolvimento econômico, social e regional. Então, a região onde tem a economia solidária, com certeza cresce. E, nos seus princípios, ela adotou os princípios cooperativistas, que está lá na Lei 5.764 de 71, prevê no seu artigo 4 princípios, que são divisão do excedente de forma igualitária, ou seja, se há lucro, é dividido de forma igualitária, deliberação em assembleias baseadas no número de associados, não discriminação de raça, sexo, religião em suas deliberações, autogestão. A Unimed é uma cooperativa, mas a Unimed é economia social? Não.
A Unimed não é economia social. A Unimed não é economia solidária. Mas por quê? A economia solidária, ela visa buscar os grupos vulneráveis e, nesses grupos vulneráveis, treinar com educação em economia, educação em gestão, educação nesses meios de produção e promover esse desenvolvimento social. Então, olha lá. Então, o que eu coloquei ali? Divisão dos excedentes de forma igualitária, autogestão. Então, a economia solidária utilizou desses princípios. Por que eu estou falando aqui? Congresso de Manchester. O Congresso de Manchester, ele ampliou esses princípios aqui da lei do cooperativismo. Por quê? O cooperativismo hoje é muito forte. O cooperativismo, quando ele fez 100 anos, teve esse Congresso de Manchester e ampliou os princípios para adesão livre e voluntária. Para que vai servir essa ampliação dos princípios? Gente, quando eu faço paralelo com a economia solidária sempre teve esses princípios. Mas foi no Congresso de Manchester, em 1995, que foi ampliado para as cooperativas. Então, mais para frente, lá nos slides, eu vou falar que a economia solidária no Brasil existe desde 1970. E esses princípios que o Congresso de Manchester ampliou, a economia solidária sempre utilizou. As cooperativas não. As cooperativas usavam aqueles 4 princípios. O Congresso de Manchester é o congresso feito pela Aliança das Cooperativas para ampliar esses princípios para dentro das cooperativas. Então, seria como se princípios da economia solidária foram para dentro das cooperativas. Então, olha lá, adesão livre e voluntária de todas as pessoas, controle democrático pelos sócios, participação econômica dos sócios, autonomia e independência, educação, treinamento e informação, cooperação entre cooperativas, não é competição, no mercado capitalista há competição, preocupação com a comunidade, esse é mais importante, o desenvolvimento social da comunidade. E aqui, cooperativas. A economia solidária, ela se estrutura por meio de cooperativas. Então, é por isso que nós estudamos as cooperativas. E as cooperativas, elas se pautam em princípios e em valores. Essas palavrinhas aqui não são palavrinhas. Então, às vezes, a gente estuda um texto ou vê lá um prospecto de uma instituição. Isso daí são palavrinhas. Não, aqui não são palavrinhas. Todos que estão em cooperativas, todos que trabalham em economia solidária, têm que exercitar esses valores. Quais são eles? Valores éticos, honestidade, transparência e responsabilidade social. Importante falar que lá na ONU, a resolução 56114, UN, 19/12/2001, os códigos de valores das cooperativas está contido, está gravado numa resolução da ONU. E o movimento cooperativista é a única instituição que conta com código de valores e se preocupa com o desenvolvimento social das pessoas. Então, economia social, economia solidária não é a mesma coisa que cooperativismo. A economia solidária se utiliza do cooperativismo. E o cooperativismo tem princípios e valores. E a economia solidária tem princípios e valores. De tempos em tempos, pessoal, todo esse sistema cooperativista vê se esses princípios estão sendo seguidos ou se eles estão fugindo. Bom,
se estão fugindo desses princípios, eles corrigem. Tanto é que agora as cooperativas, elas estão focando no pessoal, nas pessoas, para relembrar esses princípios, para promover esse desenvolvimento pessoal, para relembrar os aspectos democráticos, para relembrar como é que se faz uma deliberação, para treinar como se faz uma deliberação. Para quê? Para fortalecer a democracia. Então, no Brasil, economia solidária. Então, esse é empreendimento de economia solidária. Então, dentro tem que haver todo um princípio democrático. Isso não significa, nós temos movimentos de economia solidária de primeiro setor, segundo e terceiro, como cooperativas de primeiro setor, segundo e terceiro. O que significa isso? Cooperativas de primeiro setor, uma cooperativa pequena. De segundo setor, é uma cooperativa que já distribui para outras cooperativas. De terceiro setor, é uma cooperativa muito grande. Então, mas é como se fosse uma empresa. Pode ser uma empresa muito grande, com o diferencial que há divisão dos lucros, há deliberação interna. Só que, nessa grande, como é que vai fazer uma assembleia com todos? Eles podem eleger representantes. E eles não gostaram dos representantes, eles mudam. Os representantes não estão gostando dessa representação, eles mudam. E externamente, há essa atuação dos empreendimentos de economia solidária no governo. Como eu disse, com as parcerias públicos-privadas, com os conselhos dentro dos governos. Então, no Brasil, a economia solidária existe desde 1970. Mas, depois da Constituição de 88, o que fez a Constituição de 88? Nós saímos de uma era militarizada, de uma era em que a sociedade civil não tinha voz, para o fortalecimento dos movimentos sociais, ou seja, da sociedade civil, o fortalecimento das reivindicações dos movimentos sociais, o fortalecimento da voz. E como isso refletiu? Refletiu que... gente, eu falei errado aqui, ó. A existência da economia solidária no Brasil é desde 1951, tá? Mas foi depois da Constituição de 88 que aí nós podemos ver o reflexo, segundo os dados, em 2001 a 2007, de 204 empreendimentos de economia solidária, chegou a 21.855 organizações. E aí, então, com a Constituição de 88, o que nós podemos observar? Nós podemos observar que houve um fortalecimento. Nós podemos observar que, com o fortalecimento dos empreendimentos de economia solidária, tanto se inserindo nesses conselhos, nós podemos observar o fortalecimento do setor governamental, a melhoria da elaboração de leis e governabilidade para aplicar e desenvolver políticas públicas, abertura de novos canais de participação. Então, antes, eles ficavam só internamente deliberando. Aí começaram aí nos conselhos municipais, estaduais, federais. Começaram a controlar programas governamentais, porque eles começaram a interferir nas políticas públicas. Começou a haver descentralização de recursos públicos, indo também para os movimentos de economia solidária, os empreendimentos de economia solidária, e essas parcerias público-privadas. Interessante, eu coloquei aqui Sandro Pereira. O Sandro Pereira,
Ele escreveu bastante coisa sobre economia solidária. E onde estão os seus escritos? No IPEA, quando a economia solidária se fortalece e quando... Aqui eu não vou falar de partidos políticos, certo? Eu vou falar de governos, porque por mais que nós tenhamos essa dicotomia PT versus Bolsonaro, nós não podemos negar. Nós fomos governados pelo governo Lula e agora somos governados pelo governo Bolsonaro. E esses governos ficam na história, com seus erros e com seus acertos. Então, mas foi aqui. Quando o governo Lula assume o poder, ele vai favorecer o fortalecimento dos movimentos sociais e das suas deliberações com o governo. E quando a economia solidária ela vai ganhando força e ganhando pasta governamental, o IPEA começa a fazer vários estudos sobre a economia solidária e como é que se deu nas gestões. Então, o que nós podemos falar da economia solidária? Mas quais são esses empreendimentos? Eu não sei quais são. Primeiro, quais foram os locais que começaram a adotar os empreendimentos de economia solidária? Foram igrejas, sindicatos, universidades, partidos políticos. Bom, a igreja, ela sempre foi um ponto importante de emancipação, principalmente no Brasil. Mas as igrejas começaram a fortalecer artesanatos, agricultura, então, sindicatos, também formações, as universidades com as incubadoras, os partidos políticos. Mas eu vou falando aqui e não vou antecipar, mas logo a gente vai citar alguns exemplos de empreendimentos de economia solidária. Então, os estados começaram a se fortalecer com as políticas públicas de fomento, ou seja, fomento, dar dinheiro, ou dar condições, estrutura e apoio à economia solidária. E muitos municípios adotaram essas parcerias com a economia solidária. Alguns governos estaduais também. Quais foram as habilidades, essas habilidades que as pessoas começaram a adquirir, essas habilidades emancipatórias que elas começaram a adquirir? Que pessoas? Os mais vulneráveis. Então, os cidadãos, eles começaram a ser capazes de produzir, trocar, comercializar, consumir e financiar. Então, antes, quem tinha essas habilidades? Existiam bancos cooperativos? Ah, não, mas não existia banco, mas eles conseguiam produzir, trocar, comercializar, consumir e financiar? Conseguiram, começaram a fazer, a ter essas habilidades. E qual que é a diferença dos princípios capitalistas? Então, esse produzir, trocar, comercializar, consumir e financiar é pautado no individualismo, na competitividade, na concentração de renda e na hierarquia. E essas habilidades dentro da economia solidária são trocadas pela cooperação entre cooperativas ou pela cooperação entre movimentos de economia solidária, pela distribuição dos excedentes quando houver, e pela questão das hierarquias. Não, lá não tem hierarquia, é democracia. Todos têm direito à voz, todos têm direito a deliberar.
Aqui um dos exemplos. Então, eu vou falar um exemplo lá de Fortaleza, mas depois eu vou falar exemplos do Paraná. Então, houve um município lá de houve um bairro lá de Fortaleza. Esse bairro, ele começou a implantar essas experiências da organização popular e solidária. Então, primeiro, houve um banco de palmas. Ela extrapolou essas opções de microcrédito. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Então, eu falei que o IPEA, ele tinha muitos estudos, muitos artigos escritos sobre economia solidária, mas a FGV também tem muitos artigos sobre economia solidária. Por quê? A FGV também aposta no desenvolvimento social. Tá? Então, essa experiência do Banco de Palmas está num dos artigos da FGV. Então, eles começaram a fazer uma associação. Então, só lembrando, eu falei a economia solidária, ela é cooperativa, ela é associativista. Associativismo é diferente de cooperativismo, mas uma associação pode ter uma cooperação. Uma cooperativa. Por que associativismo é diferente de cooperativa? Eu posso fazer, como eu disse ali atrás, uma associação política. Eu posso fazer uma organização para a defesa do meio ambiente e não necessariamente se estruturar em forma de cooperativa, mas sim se estruturar em forma de economia solidária, tá? Então, olha lá. Então, esse Banco de Palmas e todas as outras organizações de economia solidária deste bairro, elas foram tomadas pela iniciativa da Associação de Moradores de Conjunto de Palmeira, ASMOCOMP. E ela surgiu lá nos anos 80, com o objetivo de inserção política da luta dos moradores em torno da construção de seu próprio bairro. Então, foi uma dinâmica não apenas reivindicatória, mas eles começam a empreender uma série de associações. Nesse artigo, nesse artigo lá da FGV, a seguinte observação. Eles fizeram um mapeamento e eles viram que eles eram uma comunidade rica, um bairro rico. Eles eram pobres, tá, gente? Eles eram um bairro rico, a incongruência, mas eles tinham poder de compra, tá? Mas esse poder de compra não vinha melhorias para eles. Ia para o mercado geral. Eles fizeram esse Banco de Palmas e vários empreendimentos de trocas solidárias. E o bairro começou a crescer, começou a ter movimento de capital. Aí eles viram que esse dinheiro ficava ali, as melhorias ficavam ali. Eles começaram a ver que eles conseguiam dar conta das suas necessidades básicas. Interessante que quando o Banco de Palmas surgiu, os outros bancos tentaram quebrar, tentaram tirar, desmerecer, invalidar, mas tudo foi feito conforme a lei e conforme o crescimento. Então, não há nenhuma irregularidade, não houve nenhuma irregularidade. Então, nós vemos que a economia solidária, ela possui atividades econômicas muito variadas. Elas visam a potencializar as capacidades socioprodutivas locais. Então, pode ser artesãos, podem ser agricultura familiar, pode ser confecção de alimentos, pode ser um banco, pode ser manufatura, podem ser cursos, podem ser reciclagem, tá? Então, são inúmeros projetos. E existe essa fomentação, aquele banco conseguia fomentar.
externamente, políticas públicas conseguem fomentar. Então, havia grupos de troca, clubes de troca, havia consumo solidário. Então, houve um outro tipo de desenvolvimento sustentável. São essas economias que são invisibilizadas. Mas tá bom, a gente falou da democracia no âmbito interno. Será que essa democracia ela é perfeita? Não, gente, nada é perfeito, mas tudo é, como eu disse lá atrás, lá no estado de bem-estar social. O que está falhando? Vamos construir. Então, tem um outro texto que faz uma análise sobre economia social lá no Rio Grande do Sul, em São Leopoldo. Então, pode ocorrer duas tendências para a democracia. Então, para a democracia nos empreendimentos de economia solidária. Então, são eles a democracia fraca, que é aquela um voto, um representante. Então, a democracia que é representada apenas pelo voto. E pode haver a democracia forte, que é baseada na participação, reformulação de interesses privados para o público. E isso tem a sua equivalência no quê? Nas assembleias de economia solidária, em que há tomada sobre decisões de produção, concentração e horário de associados. E horário de trabalhos. As diretrizes coletivas, elas são tomadas pela mobilização de todos os associados. E se há conflito, a qualquer momento essa diretoria pode ser mudada. Então, quando eu falo da crise de representação, não apenas na economia solidária, nós temos uma crise de representação global. Não é apenas o Brasil, é global. A nossa democracia eu elejo uma pessoa, exerci a democracia. Esse é o conceito de democracia fraco. A real democracia é a real representação, podemos deliberar, podemos ser ouvidos. Essa é a real democracia. Na economia solidária não é diferente, mas por isso que eu falei do resgate do político. O que é o político? Como exercer o político? Então, o político é deliberar, o político é ter ação, o político é agir junto. Então, nas assembleias de economia solidária, existem esses dois tipos. Existem organizações que só exercem essa democracia fraca e existem organizações, empreendimentos de economia solidária que exercem esse aspecto forte. E nesse mapeamento, quando eu falo ali 76, 56, eu falo 76 de 100%, 56 de 100%. Então, ali, ó, Assembleia de Sócios. Em 100% da economia solidária, 70 de empreendimentos de economia solidária estudados em São Leopoldo do Sul, 76, não, desculpa, esse estudo foi um estudo nacional, tá? Depois que vem o dos, esse daqui, esse estudo que tem aqui, esse gráfico, essa porcentagem foi nacional. Depois é que vem o do São Leopoldo. Tá. Essa porcentagem, em 100% dos movimentos de economia solidária, 76% adotam assembleias de sócios. Em 100% dos movimentos de economia solidária, 56% optam por adotar conselho diretor. Em 100% dos movimentos de economia solidária, 51% preferem adotar conselho fiscal. E aí tem os outros. Quais são esses outros? Pode ser a deliberação através de reunião de trabalho, pode ser a deliberação através do consultivo, pode ser a deliberação através de comissão, núcleos, conselhos administrativos, pode ser através da ética de empreendimento. E aí, pessoal?
antes da gente vir aqui na Constituição Federal e Economia Solidária, então eu estava falando aqui esse fortalecimento interno da economia solidária e da democracia dentro da economia solidária. Mas existe esse procedimento externo, esse procedimento que foi feito dentro dos governos. Então, nós podemos falar que em 2001 criou-se o Conselho Nacional de Economia Solidária. E também houve o grupo, deixa eu ir lá no slide. Então, aqui, ó. E depois, esse grupo de trabalho brasileiro Economia Solidária é chamado de GT Brasil, que esse grupo GT Brasil, ele articula e media a participação das redes nacionais e internacionais de economia solidária no primeiro Fórum Social Mundial. Quem que se lembra do Fórum Social Mundial? Na verdade, gente, eu já tenho uns 44 anos. E quando veio esse Fórum Social Mundial, eu tinha tinha uns 26 anos. E eu sempre gostei de estudar e de participar de movimentos sociais. Então, esse foi um grande marco, esse Fórum Social Mundial. Foi um grande marco, porque muitos setores da sociedade civil, após a Constituição de 88, foi ouvida. Então, lá em 2001, teve esse Grupo de Trabalho Brasileiro de Economia Solidária e surgiu o SENAS, que é a Secretaria Nacional de Economia Solidária. E olha que importante, ela foi vinculada ao Ministério do Trabalho e Ministério do Emprego, com qual finalidade? Para desenvolver um sistema de informação em economia solidária, que é o CIES, que é o CIES. Para que esse sistema de informação de economia solidária? Para mapear empreendimentos solidários existentes no Brasil e reconhecer e fortalecer experiências de geração de trabalho e renda sobre a ótica da economia solidária. Em 2003, ocorreu a terceira plenária brasileira de economia solidária e foi criado o Fórum Brasileiro de Economia Solidária, o FBES. Esse fórum solidária foi o lugar de articulação, debate, elaboração de estratégias, mobilização de movimento de economia solidária no Brasil. Então, ele foi um organismo que constituiu na associação de diversas entidades de apoio de fomento, gestores públicos e empreendimentos inseridos no mundo da economia solidária e que constitui o GTBE, que é BS aqui, ó, GTBS, que é o Grupo de Trabalhos Brasileiros de Economia Solidária. Criação, algo muito importante também, foi a criação das redes de gestores de políticas públicas de economia solidária. Teve como objetivo proporcionar esse intercâmbio, interlocução, interação, sistematização e proposição de políticas públicas governamentais e realização de projetos comuns para o fomento e desenvolvimento da economia solidária. Então, teve todo esse outro fortalecimento para até chegar nessa pressão do governo para ter essas políticas públicas, como eu disse lá atrás, quando teve o surgimento da sociedade civil, um dos fortalecimentos para chegarmos aqui. Aí, gente, teve o Conselho Nacional de Economia Solidária, em 2006, pelo decreto número 5811. Ele foi um importante passo para o avanço da economia solidária como política pública no âmbito do poder público federal,
Por quê? Porque ele se tratou de uma instância governamental com representação de diversos ministérios, de vários setores da sociedade civil, para a formulação de políticas públicas. Por que foi necessário essa integração? Porque a economia solidária, ela foca desenvolvimento de emprego, desenvolvimento social, saída da pobreza, treinamento, então, educação. Então, por isso, a importância desses vários ministérios. Em 2012, tá, só que olha só, gente, vamos lá. Em 2012, foi encaminhado o projeto de lei 4.685, que, pela Câmara dos Deputados Federais, que está em trâmite no Senado Federal, sobre o número 137/2012. Agora, em 2020, encontra-se em fase final. Ele é um projeto que dispõe sobre política nacional de economia solidária e empreendimentos solidários e cria o Sistema Nacional de Economia Solidária. Isso daqui é muito importante. Por que eu estou falando desse projeto número 137 de 2017? Porque, gente, houve toda uma estruturação para que a economia solidária, como forma de desenvolvimento social, se estruturasse dentro do governo, dentro dos conselhos, dentro de pastas governamentais federais. Só que quando o governo Bolsonaro entrou, não estou fazendo crítica, estou fazendo observação sobre as medidas que ele tomou. Uma das primeiras medidas que ele tomou é: vamos eliminar tudo que é conselho, tudo que é democracia, tudo que é democracia de movimento social. E aí, houve essa medida provisória número 870 de 2018 e a publicação do decreto 9674 de 2019. E toda a estrutura de economia solidária que existia no governo foi rebaixada à política pública. Ah, mas como assim? Você está falando toda hora agora de política pública e diz que ela foi rebaixada para política pública? Como assim? Bom, primeiro, a economia solidária, quando ela é um plano de governo, ou seja, plano de governo, todos os governos, independente se muda governo ou não, seguem essa diretriz para nivelar esse desnível social que nós temos. Quando ela é um programa de governo, entra governo, sai governo, muda as estruturas. Esse projeto de lei que agora está no Senado Federal, que em 2020 encontra-se em fase de votação final, que é o 137/2017, vamos ver se eu coloquei aqui. Não, está ali embaixo. O que ele vai fazer? Ele vai transformar a economia solidária numa política nacional, num sistema nacional de economia solidária. Tá? Mas, então vamos lá para a desestruturação. Então, vem o governo Bolsonaro e nós estamos na desestruturação. O que aconteceu com essa desestruturação? Vamos lá. Antes, a economia solidária ela estava vinculada ao Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho ele promovia o desenvolvimento social através da inclusão pelo trabalho. Então, era um critério emancipador. Quando ele é remetido por essa medida provisória para o Ministério de Cidadania e Conselho Nacional de Economia, CNS, a economia solidária ficou sendo uma estrutura básica. O que isso tem a ver? Não entendi ainda. Quando ele passa para o Ministério de Cidadania, o que acontece? Se há algum problema
dentro de um empreendimento de economia solidária, não se é mais dado esse caráter de empreendedorismo, é se dado um caráter de assistencialismo. Ou seja, manda-se uma pessoa e essa pessoa resolve. Quando era o Ministério do Trabalho, podia-se até mandar uma pessoa lá para resolver o problema, mas essa pessoa não resolvia o problema. Essa pessoa conversava com os gestores e ajudava os gestores e as pessoas a encontrarem soluções próprias. Então, quando vai para o Ministério de Cidadania, há um rebaixamento de uma política de emancipação para uma política de assistencialismo. Ainda tem um outro porém aqui. As políticas de apoio e fomento, elas começam a ser divididas entre as demais secretarias. Quando ela rebaixa-se para a política pública, para que uma política pública ganhe dotação orçamentária do governo, precisa haver lobby, precisa haver disputa. E antes não precisava haver disputa, por quê? Porque quando se é um plano de governo, então antes ele não era plano de governo também, era um programa de governo, do governo Lula, Dilma. Mas naquele programa de governo eles priorizavam o desenvolvimento da economia solidária, porque sabia que geraria desenvolvimento social. O que esse projeto do Senado fala é que ele quer que seja um plano de governo. E sendo plano de governo, não vai mais precisar haver disputa por verba e até não ganhar. Essa disputa por verba seriam os fomentos. Então, nós vemos que, com essa medida provisória, houve a extinção do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que também estava vinculado ao SENAS, que era de Economia, Secretaria Nacional de Economia Solidária, e foi rebaixado ao departamento. Então, uma secretaria foi rebaixada a um departamento. Então, como eu disse, verbas e tudo mais foram cortadas. E aí, quando eu falo emancipação ou filantropia, quando foi cortado, virou filantropia, virou uma política de filantropia e não uma política de emancipação. Logo, num governo que quer que todos sejam empreendedores. Então, isso é até incongruente. Mas, sim, nós temos a estratégia de desenvolvimento versus estratégia de cidadania, que é assistencialista. Então, quando eu pulei uma parte, né, e falei que ia voltar lá para a Constituição Federal. A nossa Constituição Federal, ela propõe, lembra que a gente estava falando, estado de bem-estar social? A nossa Constituição Federal tem um mínimo de bem-estar social. Ela adotou um mínimo de bem-estar social. Esse mínimo de bem-estar social, então, quem já estudou com o professor Daniel Aken, ele defende que os direitos sociais são direitos fundamentais. E eu defendo também, a Constituição defende isso, ele faz toda uma interpretação. E esse direito ao desenvolvimento social, ele é um direito fundamental. E onde que está isso na Constituição Federal? Está isso lá no artigo 5º, 2º, quando fala que existem outros direitos fundamentais, mas esses outros direitos fundamentais têm que estar incluídos lá no artigo 1º a 4º, que é o direito social do trabalho e do desenvolvimento. Então, o direito social do trabalho e do desenvolvimento é um direito fundamental e ele relaciona-se diretamente com a economia solidária. Então, a economia solidária, ela vai pegar excluídos do mercado de trabalho, vai incluir no mercado de trabalho com a inclusão de produção através dessas cooperativas de trabalho, e vai criar, a economia solidária vai criar organismos produtores de bem e serviço, e que essas pessoas, como eu disse, através daqueles princípios, aderem livremente, e elas não são
dominadas pelo poder exercido pelo capital, e sim pelo poder da democracia. E aí, nós vimos que quando a nossa Constituição ela tem esse direito fundamental, o desenvolvimento social como direito fundamental, ela vai precisar do quê? De políticas públicas e programas sociais para assegurar esse direito. Então, como eu disse, em todo momento, a política, a economia solidária, ela entrou no governo pela promoção, através da promoção de políticas públicas em economia solidária. Mas, em um determinado momento, ela virou ministério, ela se associou com o ministério, e se tudo der certo, em 2021 ou 2022, com a aprovação lá desse projeto de lei do Senado Federal, ela vai voltar às pastas, não como política pública, e sim como plano de governo. Mas então, ela gera renda, ela gera empregos, ela tira da exclusão social. E aí, gente, para a gente entender também políticas públicas, eu não vou me aprofundar tanto aqui, mas nós temos que entender o quê? Que uma política pública, para ela ter dinheiro, ela ter verbas para ser destinada, ou seja, ter o fomento, ela precisa passar lá no plano plurianual, aí se desenha essa política pública, aí tem essa disputa pelos recursos, e aí tem lá um plano financeiro. E com essas disputas é que vai saber se está mais perto das prioridades políticas ou não. Então, por isso que eu falei, quando ela foi rebaixada, agora ela está lá na disputa. Vai ganhar quem tem mais lobby e quem o governo aqui eu falo, tanto União, quanto Estado, quanto município, achar que deve liberar mais verba. Então, pessoal, e como é que funciona? Aqui eu falei no âmbito global, falei lá de Fortaleza, aqui no Paraná. Aqui no Paraná, e também vai para o âmbito global, eu vou falar de um aspecto muito importante da economia solidária, que é a questão dos catadores, dos separadores dos resíduos sólidos, né? Então, quando surge a economia solidária, lá nos planos, lá nas secretarias, existem as leis, então lá os Senais, a Secretaria de Economia Solidária, ela priorizou lá no seu grupo, ela priorizou a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a Lei 12.305 de 2010. Priorizou dando 41,9% de verba a mais, comparado com o plano plurianual do ano anterior, que foi no ano de 2012. Não, desculpa, do ano anterior. E no ano de 2012 foi-se implantado essa categoria prioritária de catadores de material reciclável. Por quê? Porque o Plano Brasil Sem Miséria verificou que essa categoria era muito excluída. Então, a Secretaria de Economia Solidária colocou, com a aprovação dessa Política Nacional de Resíduos Sólidos, destinou prioritariamente, fez uma lei destinando prioritariamente verbas maiores para esse setor. E interessante que aqui a economia solidária tem uma real participação com a administração pública. Então, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, ela é vista com mais força na esfera municipal. Então, o município, prioritariamente, tem que fazer parcerias com contratação dessas entidades credenciadas. Tá, nós sabemos que não existe mais a Senais, né? Só que, no entanto,
esses conselhos que eu falei anteriormente, que foram crescendo lá com o Fórum Social Mundial, que foram crescendo e se inserindo em conselhos federais, depois conselhos estaduais, conselhos municipais, nós vimos que houve também uma outra elaboração, que foi a Diretriz Nacional para o Saneamento Básico, e nas legislações municipais, na Lei Orgânica Municipal, nós temos a previsão de que pode haver na gestão dos resíduos sólidos, então está tanto na Constituição quanto na Lei Orgânica, a gestão dos resíduos sólidos para a proteção do meio ambiente, ele é um serviço público de competência do município e que repassa para a população esse exercício dos serviços, cobranças de taxas e cobranças de taxas, certo? Isso é uma regra nova, então não são todos os municípios do Brasil que fazem essas cobranças de taxa, mas no Paraná se é feito. E no Paraná, o que aconteceu? Então, a administração pública começou a seguir à risca essa política de resíduos sólidos. E quais foram essas associações? O que começou a fazer? Então, para quem coletava recicláveis, eles começaram a se formar em cooperativas, e elas são cooperativas que trabalham com a economia solidária, porque tem deliberação e tem essa promoção do desenvolvimento social. E o município, ele precisa fazer licitações, né? Todo poder público precisa fazer licitações para as contratações. Mas foi para quem é catador dos reciclados, foi isento dessa licitação, que está lá no artigo 24, inciso 16, lá da Lei 8.666 de 93, que é a Lei de Licitações. Mas nós sabemos que essa adaptação ela não é tão rápida em todo o Brasil. No Paraná, nós podemos dizer que que o Paraná é um estado modelo com relação a essa adaptação. Então, olha só, o que nós podemos ver? Que a economia solidária, ela é tanto internamente, ela exerce a democracia, fazendo com que todos sejam iguais na sua deliberação, fazendo com que todos participem nas decisões conjuntas e tendo a questão da autogestão. Externamente, a economia solidária, ela faz parcerias com o Estado através das parcerias público-privadas. Mas não só nessa parte econômica, é a parte política também, que há esse resgate democrático quando começa a participar dos conselhos, das secretarias. Então, no governo de 2012 até 2018, houve esse fortalecimento da democracia nos conselhos. E isso fez com que, mesmo havendo mudança de governo, os estados e municípios ainda elaborassem leis para a formação desses conselhos. E esses conselhos, para que servem esses conselhos? Para deliberar sobre o fomento para a economia solidária, a estruturação da economia solidária dentro de cada estado. Lá
na Espanha, a municipalidade trabalha muito bem com essas parcerias público-privadas e com o trabalho de serviços sociais. Aqui no Paraná, esses serviços sociais e a parceria público-privada, nós podemos ver através da economia solidária dos catadores de recicláveis. Então, o governo, através das associações credenciadas, utilizam esses serviços. Então, vocês se lembram que lá atrás, quando eu falei do Estado Democrático de Direito, então o Estado Democrático de Direito, o Estado Social, era responsável por oferecer os serviços sociais. E daí nós vimos uma quebra, e daí nós falamos sobre a questão da reformulação. Então, hoje, as parcerias público-privadas, elas podem se utilizar desses serviços públicos ofertados pela economia solidária. E um deles é desse dos catadores de papéis, de reciclados. Não só de papéis, de reciclados. É claro que a economia solidária não é só catadores de reciclado. A economia solidária não é, como eu disse, pode ser artesãos, pode ser agricultura, mas ela ajuda na questão desse desenvolvimento social. Então, só fazendo um breve resuminho. Através desse curso, eu pretendi falar sobre o resgate do político. Então, através dos empreendimentos de economia solidária. Então, o que é o político? O político é a deliberação, o político é o falar em conjunto, o político é ouvir minorias, o político é o resgate democrático. Depois eu falei sobre a sociedade civil para mostrar como é que surgiu a sociedade civil e como ela influencia o Estado na emanação e na elaboração das leis, através tanto das suas leis de mercado quanto da opinião pública. Depois eu falei do surgimento do estado de bem-estar social, que era o Estado democrático de direito. Por quê? Porque verificou-se que no desenvolvimento da humanidade haviam muitas pessoas que precisavam desse desenvolvimento social. E daí eu falei que existiam organizações de economia popular que também se democratizou internamente, onde todos tinham direito à voz, direito de autogestão. E essas organizações populares ou organizações associativistas, algumas delas se estruturaram em forma de economia solidária, ou economia social na Europa e economia solidária no Brasil. A economia solidária no Brasil, ela ajuda ao desenvolvimento social através de prestação de serviços, bens. E ela se rege por alguns princípios: autogestão, democracia, divisão igualitária dos excedentes, e ela também possui valores éticos, não competição. A economia solidária no Brasil, ela existe desde 1950, mas ela se estruturou muito forte, teve um crescimento após a Constituição de 88. Por quê? Porque os movimentos sociais fortaleceram e deliberaram. E foi através desse fortalecimento dos movimentos sociais, junto com o Estado, é que eles conseguiram crescer dentro do Estado federal, dentro da União, com departamentos,
com secretarias, pertencer ao Ministério do Trabalho, e depois ela começou a ser e se desestruturando. E com a nova gestão governamental, ela foi rebaixada ao Ministério de Cidadania, ou seja, voltou para o assistencialismo. E nós sempre estamos falando emancipação versus assistencialismo. Economia solidária é emancipação, é empreendimento. Mas temos a esperança ainda que essa lei do Senado Federal, quando ela se tornar um plano de governo, ela vai ser fortalecida, fomentada para tirar pessoas invisíveis, pessoas em grau de miserabilidade. Existem vários empreendimentos de economia solidária, mas eu puxei aqui para o Paraná para um muito importante, que é essa dos catadores de papel. Existe aqui no Paraná o Cefúria, quem quiser entrar no site, mas eu peguei essa dos catadores de papel, de recicláveis. Então, o governo, no plano Brasil Sem Miséria, procurou dar parte do orçamento lá do plano plurianual com total ênfase para a erradicação de pobreza desse setor marginalizado. E, além, como é que se tira esse setor? Como é que se dá emprego para eles? Não basta ter associação. O município começou a fazer parcerias. Então, eles ajudam na coleta dos resíduos. E se é pago uma verba. Não se é feito licitação, e sim credenciamento. Só que é por um curto prazo, é só por 2 anos. E o que mais? Aí nós vemos que um principal fortalecimento do Estado com a economia solidária são as parcerias público-privadas. Então, pessoal, era isso que eu tinha para expor para vocês sobre economia solidária. Eu agradeço a todos, agradeço ao Centro Acadêmico. Se alguém quiser fazer alguma colocação, ou aberta, ou pelo chat, estou à disposição. É um grupo, todo esse estudo sobre economia solidária é um grupo de pesquisa, a economia solidária como democracia, como aspecto deliberativo, é um assunto novo, é um tema recentíssimo. Quem está estudando com força total? A professora Cláudia, eu, e tem o grupo de pesquisa que estão convidados a participarem, então basta entrar em contato com a professora Cláudia. Há editais também. E espero que vocês tenham visto esta nova forma de desenvolvimento que apoia o desenvolvimento social. Então, agradeço a todos. Perfeito. Muito obrigado pelo curso. Eu achei bem legal a exposição, ali os temas que você trouxe. É um negócio que a gente dificilmente teria contato na faculdade, né? Até pela especificidade. Mas eu achei bem bacana, achei legal os slides também, bem bonitos deles. Acredito que o pessoal gostou bastante aí também, né? A gente teve um bom público nos 2 dias. Eu vou deixar, né, aberto aí para o pessoal, caso queiram ligar o microfone, caso queiram fazer alguma pergunta ainda. Se não, acho que a gente já pode ir finalizando o curso, né? Eu gostaria de complementar, Guilherme, que o direito cooperativo, o advogado que trabalha com direito cooperativo, é uma área muito importante que não se é dado nas faculdades. Então, as cooperativas estão crescendo cada vez mais. Uhum. Então, quem quer atuar nessa área tem que estudar por fora. E é interessante que a PUC é um dos lugares que tem um mestrado em direito cooperativo. Uhum.
sim. É bem bacana, uma linha de pesquisa interessante, né? E deixa eu ver, acho que o pessoal não quer perguntar, deve estar meio tímido, mas os certificados, pessoal, a gente vai mandar pelo Simpla ali, né? Pelo aquele mesmo esquema que vocês já conhecem. Depois a gente vai disponibilizar a gravação para vocês também. Queria agradecer de novo a palestrante, né, pela palestra, pela oportunidade, pelo interesse no nosso projeto aí de curso de curta duração. É sempre bom a gente ver a quantidade de gente que demonstrou interesse em ministrar curso ali, né, o pessoal do PPGD. E é isso, pessoal. Então, tenham uma boa tarde para todo mundo, um bom dia, na verdade, né? E se vemos numa próxima. Lembrando que hoje tem curso também à noite e, na verdade, vai ter curso todos os dias aí. Vai ter até segunda-feira da semana que vem. Então, acompanhe a programação do CASP ali nas redes sociais, no Insta e naquele grupo no WhatsApp, beleza? Então, pessoal, até mais. Tchau, tchau. Até mais, tchau.